A graça de Jesus seja com todos, salve Maria Imaculada. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. No vídeo de hoje, vamos ver mais algumas presepadas protestantes. Mas antes disso, eu quero apresentar a vocês o livro Resposta Católica, onde você vai encontrar respostas objetivas para as perguntas e também para as acusações que os protestantes fazem contra a Santa Igreja. É uma catequese, de defesa da nossa fé, e se você deseja adquirir o seu exemplar, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp 54 91 18 03 42. Então vamos aos vídeos do Mundo Gospel. Nesse primeiro vídeo, se eu entendi direito, os dois pastores estão dançando uma espécie de tango ou de valsa sobrenatural no altar da igreja. Veja só. Nesse outro vídeo, o pregador aparece com a capa dos Vingadores. Nesse outro vídeo, o irmãozinho fora de controle faz o seu espetáculo. Nesse vídeo vemos os superpoderes do pastor, Basta tocar na mão dele para que as pessoas caiam. Coloca a ponta do dedo da palma da minha mão. Nesse outro vídeo, o pastor do berrante faz os movimentos dos Power Rangers. É cada uma que é difícil acreditar que seja verdade. Mas vamos deixar de lado então essas presepadas protestantes e vamos para a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, os protestantes, eles gostam muito de citar a Inquisição para fazer ataques contra a Santa Igreja. No entanto, eles esquecem de dizer que houve uma Inquisição protestante muito mais violenta do que a Inquisição da Idade Média. Até nem seria correto usar o termo aqui Inquisição Protestante, já que se trata de uma instituição católica. Mas podemos falar de uma prática inquisitorial protestante. Existem muitas dissimulações, erros e mentiras sendo disseminadas aí nos meios virtuais. Várias obras parciais e desonestas sendo citadas como se fossem fontes fidedignas. A Inquisição, livro muito utilizado pelos teólogos protestantes desonestos, apresenta uma desatualizada e enganosa história sobre a Inquisição. 2/3 do livro são sobre a história da Inquisição, desde a sua tentativa de formação pelo Papa Gregório IX para combater a heresia cátara, até o seu abandono gradual por estados católicos no início do século XIX. Esta obra contém muitas imprecisões e ignora praticamente toda a extensa pesquisa moderna nesse campo. Os livros em que se baseia foram escritos na maior parte no século XIX, como as notas de rodapé e a bibliografia deixam bem claro. Os críticos e supostos pregadores da verdade estão mais preocupados em levantar acusações do que com a verdade que dizem defender. Motivo pelo qual citam esse livro exaustivamente.
Isso só prova o caráter provinciano da apologética da molecada sectária. Eu não estou dizendo que não houve uma Inquisição católica, mas é preciso estar atento para as fontes primárias e as fontes secundárias. Não é citar qualquer coisa como uma verdade histórica. Ronildo Brites, que é um teólogo protestante, escreveu um pequeno livro cujo nome é Inquisição Protestante. Em seu subtítulo, ele parafraseia ali, a máxima de Lutero: o justo pela sua fé matará. Com esse título já percebemos o valor extremamente crítico da obra ao protestantismo inicial, pois ele foca mais especificamente a posição ambígua, que Lutero teve em relação à revolta de Thomas Müntzer. O Ronildo ele descreve que Lutero tinha uma posição ambígua em relação aos revoltosos camponeses anabatistas. O termo anabatista vinha da prática dos rebeldes em rebatizar os indivíduos adultos, pois eles não acreditavam no batismo infantil. Os anabatistas tinham uma visão de separação da igreja e do Estado muito mais radical do que a igreja luterana. A reforma espiritual era vista também como uma reforma social. Com o advento do mercantilismo, os revoltosos estavam na penúria. Os camponeses acabaram não se adaptando ao novo modelo econômico, pois eles estavam ali acostumados no período ali feudal, no período do feudalismo. E no princípio Lutero ali até tentou ser ali um mediador, uma hora a favor dos camponeses, outra hora a favor dos príncipes alemães. Ele não se dispunha a tomar partido nessa questão. Thomas Müntzer então toma o poder da insurreição camponesa em 1525 e suas reivindicações são apresentadas num documento chamado 12 Artigos. A partir daí, então, Lutero passa a legitimar as atrocidades contra os camponeses. O texto Contra as hordas salteadoras e assassinas dos camponeses é uma consequência final disso que eu estou falando. Lutero perdeu todo o sentido de tolerância ao dizer: por isso, nesse caso, quem puder deve destroçar, estrangular e apunhalar as escondidas ou em público, e deve lembrar-se de que nada mais peçonhento, mais nocivo e mais diabólico pode existir que um homem subversivo. É como quando se precisa matar um cachorro raivoso. Se tu não eliminas tal homem, ele abre a ti e contigo todo um país. Palavras do reformador Martinho Lutero. Brites ainda ressalta que nesse momento que cresceu o antagonismo ali entre Lutero e Müntzer, pois os proto-revolucionários começaram a destacar que o reformador alemão era apenas mais uma face da velha elite eclesiástica que eles lutaram tanto para se separar. Para eles, os sacerdotes opositores não cumpriam seu papel de difusores do evangelho. Lutero contra-ataca, enumerando os pecados dos revoltosos, que seriam a quebra da fidelidade da autoridade secular, a promoção de tumulto, saques a conventos, a má utilização do evangelho para ocultar os seus crimes. No final, os camponeses foram dizimados pelo poderio militar dos príncipes alemães, com total apoio de Lutero. Cerca de 100.000 foram mortos. Nos 5 primeiros anos de dominação calvinista, 13 pessoas foram enforcadas, 10 foram decapitadas, 35 queimadas vivas e 76 exiladas. As excomunhões, por sua vez, subiram de 80 para cerca de 300, só no ano de 1559. A população era proibida de cultivar certos hábitos, como jogar, dançar, representar. Alguns pensadores foram perseguidos, como o médico e humanista espanhol Miguel Servet, que foi preso, condenado e queimado em efígie, ou seja, representado por um boneco, pois ele fugiu em direção à Itália,
mas acabou preso em Genebra, onde foi processado pelo conselho presidido por Calvino e queimado por causa das suas proposições vistas como antibíblicas e heréticas. Na Inglaterra, uma verdadeira caça às bruxas levou à morte centenas de mulheres acusadas de feitiçaria. A experiência persecutória inglesa foi ainda exportada para as colônias da América do Norte, como o famoso episódio das bruxas de Salem, ocorrido em Massachusetts, no final do século XVII. Ali onde várias adolescentes foram mortas, acusadas de promover reuniões em torno de uma fogueira nas quais supostamente elas invocavam espíritos. Os luteranos e calvinistas, eles também não eram muito tolerantes com a própria dissidência protestante. Genebra fez queimar Servet, Melanchthon, Teodoro de Beza, e as igrejas helvéticas em conjunto aprovaram a condenação à morte solicitada por Calvino. Segundo o historiador francês e martirólogo dos Países Baixos, conta 877 vítimas, sendo 617 anabatistas mortos por luteranos e calvinistas. Meus irmãos, a intenção desse vídeo não é maximizar as perseguições do protestantismo e nem minimizar as do catolicismo, mas apresentar alguns fatos. Antes de dar crédito a qualquer texto escrito por haters nas mídias virtuais, é preciso conhecer fontes fidedignas que possam dar uma base sólida ao que defendemos e ao que cremos. Que você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.